salve galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta para falar aqui dos playoffs da NBA. Vamos falar aí do jogo 2 das finais da Conferência Oeste. O Denver Nuggets abriu 2-0 jogando em casa, vitória contra o Los Angeles Lakers 108-103. E com grande destaque desse cara que vocês estão vendo aí na tela, que é o Jamal Murray. Fez nada mais, nada menos do que 37 pontos, Filipão. Seria Jamal Murray o Tony Ramos da NBA? Pode crer. Ai, meu Deus. Desculpa te cortar, cara. Desculpa. Depois nada a ver com o comentário. Dessa observação, a gente pede pra você, pra assinar o canal, pra curtir o vídeo aqui, deixar o like, que é muito importante pra gente chegar a cada vez mais fãs de NBA. E não se esqueça também de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. E é isso, Filipão, rumo aos 5K. Isso. Ajuda a seguir o canal, mais importante de tudo, 5 mil. Vamos fortalecer, galera. Os caras aqui acabados, cara de sono, amassado. O Brunão viajou 3 horas da manhã. Nossa senhora, tá foi gravando agora. absurdo. É isso. Quanto amor essa galera merece, deixa aí pra nós. Nós estamos, Filipão, que nem o LeBron ontem, cara. Cometendo erro de bandeja sozinho no fast break. Eita, mas estamos aqui entregando, mano. É isso. E eu sei que a galera curte, que a galera admira, então obrigado pelo carinho de vocês estarem aqui. A gente agradece muito. É isso. Vamos pro jogo então, Filipão. O Lakers, como a gente costuma ver e acompanhar ao longo desses playoffs, né? Ele chegou com os ajustes devidos para tentar enfrentar esse ataque de Denver, que basicamente tem um jogador que é impossível de marcar, impossível de impedir que ele consiga fazer a cesta. Então o máximo que eles estão conseguindo fazer é diminuir um pouco, né, a eficácia dele. E parecia que estava dando certo, né? A gente chega ali no segundo tempo, o Lakers tem uma vantagem ali modesta, mas tem uma vantagem, né, contra Denver. E aí, cara, o negócio simplesmente começa a virar a favor do time da casa. O time de Denver extremamente compenetrado, não se deixou abater por essa pressão, jogou o que sabia e contou com uma noite inspiradíssima do Jamal Murray com 37 pontos. Fez tudo cair no último quarto, todas as bolas dele caindo nos momentos mais decisivos. E aí o Lakers, por algum motivo, dá uma... Não sei se eles dão uma tremida em relação aí esse time do Denver que tava vindo super forte, né? O fato é que eles cometem muitos erros ali naquele finalzinho e aí acontece a virada e Denver abre 2-0 jogando em casa, Filipão. O que você viu desse jogo aí? Cara, foi um jogaço, né? Independentemente de resultado, acho que foi um jogo, assim, digno de playoff, decidido até a última bola, né, com aquelas faltas feitas no final do jogo, teve de tudo, né, mas o pior de tudo, Bruno, é que eu achei que o Lakers, apesar do jogo ofensivo decepcionante, defendeu tão bem quanto podia, cara. Acho que é uma performance muito boa defensivamente do Lakers, por incrível que pareça, por mais louco que isso possa parecer e suar. Segurar o Jokic para 9 de 21 de quadra, Bruno, é literalmente o melhor que você pode fazer em cima desse cara. E por 3 quartos, eles também seguraram muito bem o Jamal Murray, mas aí simplesmente ele pegou fogo no quarto quarto e ganhou o jogo sozinho. O Lakers não teve poder de fogo para continuar vivo no embate com essas bolas de 3 do Denver que caíram, e o Lakers não acertava literalmente nada, né? Mas enfim, vamos por partes, né? Como você falou no começo do bloco, o Lakers começou sim muito bem com os ajustes do Coach Ham, deram muito certo. A gente viu no último vídeo, Bruno, a gente previu no último vídeo, na real, que o Coach Ham realmente iria tirar o Dennis Schroeder da lineup titular e começou, de fato, com o Vanderbilt de volta. Sim. E com o Hachimura vindo do banco e praticamente jogando como titular, né, em termos de minutagem, e foi o carrapato do Joker. E como eu falei, por 3 quartos deu muito certo. A presença desse cara, de um cara extra, grande no garrafão, não apenas permitiu que o AD ficasse de cão de guarda dentro, né, do garrafão debaixo da cesta, mas também permitiu que o Lakers, Bruno, colocasse o LeBron em cima do Jamal Murray. Foi. Assim como já tinha dado certo em 2020 na bolha. E os dois tiveram, né, Jokic e Murray, muitas dificuldades com essa marcação mais física em relação ao jogo 1.
Só que em vez do Lakers tirar proveito, Bruno, e passar o carro no Nuggets, como eles fizeram no jogo 1 no primeiro tempo, a intensidade do jogo defensivo não foi correspondida no ataque. E o Lakers chutou 44% de quadra e 26% de 3, cara. E no final de conferência, contra um time cuja estrela tem a média de um triplo-duplo, mesmo num dia ruim, é impossível ganhar, Brunão, sem que numa noite que as suas duas estrelas combinam para só 40 pontos. Foi o que o AD fez sozinho no jogo 1. E eles ainda perderam. Então, é inadmissível que o Austin Reeves e que o Hachimura tenham mais pontos que o Anthony Davis. E tenham praticamente os mesmos pontos que o LeBron James. De novo, óbvio que crédito para os caras, crédito para a profundidade do elenco, mas o meu ponto é, ofensivamente, eles têm que entregar mais. Se eles quiserem ganhar essa série, as estrelas vão ter que entregar mais ofensivamente também, né? Agora, eu sei que você adora falar dessa parte, mas tirando os arremessos de 3 que o LeBron insistiu uma vez mais no segundo tempo... Não dá pra entender, cara. Eu culpo pelo cansaço dele, cara. Eu sinto que o LeBron, quando cansa, ele começa o jogo agressivo, ele driva muito pra cesta, mas com a medida que o jogo vai avançando, ele tem que arrumar maneiras e ele tenta, cara. Né? Eu sei que cometeu turnovers importantes, mas, cara, ele foi inegavelmente o melhor jogador do Lakers ontem, o jogo inteiro ontem, então eu vou dar um descanso pra ele. Mas o AD, como eu falei, ficou devendo demais, cara. Foi, especialmente no ataque. Como é que você faz 40 pontos num jogo e faz 18 no outro, cara? 4 de 15, Bruno. 4 turnovers, menos 10 no plus-minus. Tudo bem, teve 14 rebotes, mas quando você não tá ajudando nada ofensivamente, você tem que ser ainda melhor defensivamente para contrabalancear, para oferecer algo. No contrário, você não tá ajudando em nada, né? E a gente cobre o Lakers o ano inteiro, a gente viu que ele, infelizmente, esse cara. No jogo 1, as bolas dele caíram, foi dominante no campo ofensivo, o Jokic não conseguiu marcá-lo bem, os hook shots caíram, o mid-range caiu, ele tinha confiança, mas ontem, cara, inexplicavelmente, ele errava arremessos fáceis, e alguns, inclusive, sem contestação, que, como eu falei, a presença extra de corpos físicos e atléticos, às vezes tiraram o Jokic de cima dele, né? E quando o AD tem um jogo desse, Bruno, e o resto do time não ajuda ofensivamente, cara, fica difícil competir com esse Nuggets, como eu falei, que tem muita diversidade ofensiva. Muito mais do que Memphis e Golden State. Ou seja, eles são menos previsíveis do que esses dois times, né? E do nada pode acabar com o jogo, como exatamente aconteceu ontem com o Jamal Murray. O cara tinha só 14 pontos até o começo do quarto, Bruno. E ele faz 23 pontos no último período. Ele errou só um arremesso de quadra no quarto. E o Lakers não teve o que fazer, cara. Né? Não teve poder de fogo para contra-atacar. Ele tava tão iluminado, Bruno, que até quando o Lakers colocou o Anthony Davis em cima dele, inclusive, ele fez aquele step back maravilhoso. E aí quando caiu, eu falei, mano, não tem mais jeito, cara. Me lembrou muito aquele flow em que o Jason Tatum entrou contra a Philadelphia no jogo 6, né? Ele também teve um jogo apagadíssimo por 3 quartos, mas quando você tem, Bruno, um companheiro de equipe como o Jamal Murray tem, que é perfeitamente complementar as suas habilidades, uma hora o jogo vai encaixar e as coisas vão dar certo. E é óbvio que eu tô falando do Nikola Jokic, que é realmente inacreditável que, como eu falei, mesmo na noite ruim dele, Bruno, ele consiga impactar o jogo como ele impactou ontem, cara. 17 rebotes, 12 assistências, 3 roubos de bola, mas o mais importante foi por conta dessas screens que ele faz tão impecavelmente bem, cara. Você vê, mesmo no jogo, Bruno, que não tá bem ofensivamente, ele mexe o ataque inteiro. O posicionamento dele, ele muda tudo, né? Fazendo essas screens, cara. E foi ele que colocou o Jamal Murray pra ter espaço, pra ter liberdade pra brilhar. O Lakers bem que tentou colocar mais um cara físico em cima dele, mas logo o Jokic vinha e inteligentemente bloqueava o cara, o Murray subia quase livre e eles viraram o jogo de uma maneira muito rápida, né? Outro aspecto também que eu já elogiei no último vídeo, a facilidade com que o Jokic pega um rebote defensivo e converte em ataque, cara. O AD teve 14 rebotes, Bruno, um ofensivo. Ou seja, o Jokic não concedeu rebotes ofensivos para ele. E por ele ser um pivô com uma visão e um playmaking tão bom de armador, ele rapidamente acionava os wings que corriam né, na extremidade da quadra, e os caras convertiam a bola de 3. O terceiro quarto foi o Bruce Brown, 2 bolas de 3 muito cruciais, e no quarto foi o Michael Porter Jr. num catch and shoot maravilhoso dele, que deu até um passinho para trás,
E, cara, essa foi a história do jogo, Bruno. Pra mim. O Denver teve 14 bolas de 3 contra 8 só do Lakers, sendo 5 só do Austin Reeves, Bruno. Então, se você considerar que teve só 3 bolas de 3 no elenco do Lakers tirando o Austin Reeves, é muito pouco. A gente tá falando da diferença de... Falando em batalha no perímetro, D'Angelo Russell, mais uma vez, uma noite pra esquecer, né? Uma bola de 5, cara. Tipo, você é o cara que foi... Você foi contratado pra esse time pra ser o arremessador de perímetro do time. Não dá pra você continuar tijolando desse jeito, velho. Não dá, cara. Bruno, eu nem ia falar do D-Low, cara, porque eu acho assim, ele vai melhorar em casa. Ele vai entregar mais em casa, que eu sempre falo isso, né? Os jogadores de suporte tendem a jogar melhor em casa. Mas, cara, eu concordo contigo. Pela segunda vez seguida, ele foi injogável. Ele foi de novo o pior plus-minus do jogo. Ele fez menos 25 no jogo 1 e ontem ele foi menos 16. Façam as contas aí e vejam como o Lakers está sendo atropelado sempre que o D-Low tá em quadra. Ele não protege o garrafão, ele não faz screen e ele não pontua, cara. Ou seja, foi um fator nulo, mais uma vez, no jogo. E como eu falei, claro que em casa ele pode desequilibrar, mas eu testaria sim colocar o Dennis Schroeder de titular, porque ele fez um bom trabalho no Murray no primeiro tempo, ontem, como eu mencionei, e manteria, obviamente, o Vanderbilt e o Hachimura de titulares. E daria uma surra de gato morto, Bruno, no Anthony Davis, para ele entregar mais ofensivamente, cara. Bruno, se o cara tem 25 pontos, ontem o Lakers ganha, cara. Isso não é pedir muito, né? Não, e é uma coisa assim, o Anthony Davis, ele tá nesse ritmo de jogar um jogo muito bem e outro jogo não muito bem, desde o início dos playoffs. Mas ele contou muito com a sorte de que os adversários do Lakers até aqui também eram inconstantes, né? O Grizzlies também tinha essa coisa de jogar um jogo bem e depois não jogava tão bem. O Warriors a mesma coisa, o Warriors notório isso a temporada inteira. E pela primeira vez nesses playoffs, eles estão pegando um time que vai jogar de forma consistente todas as partidas. Mesmo as partidas abaixo da média, elas são partidas excepcionais. Né? Você próprio falou do Jokic, cara, entregando triplo-duplo como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E contando, né? Inclusive, eu acho que até para o time de Denver, eu acho que é uma notícia muito boa o fato de que eles não precisaram do Jokic para decidir o jogo. Precisaram do Jokic para vencer, obviamente, o jogo todo. Mas não precisaram tanto dele para decidir, né? Puderam contar com o elenco de suporte, com as bolas do Jamal Murray, com as bolas do Porter Jr. também, que foram importantes, como você falou, Bruce Brown, né? Você tem esses jogadores que estão aparecendo para ajudar nesses momentos decisivos. O que para Denver é ótimo, né? É tudo que eles não conseguiram ter nesses últimos playoffs e que sempre era uma barreira que impedia o time de avançar ali mais ou menos na segunda rodada. Agora parece que eles vão conseguir passar por essa dificuldade que o time tinha. E pro Lakers, cara, assim, eles têm que ter consistência, que é uma coisa que tem faltado, especialmente pro Anthony Davis, eu acho, assim, né? Vai jogar em casa, obviamente é um jogo de vida ou morte pro Lakers, né? Esses próximos dois, eu acho que se Denver consegue roubar o mando de quadra na Crypto.com, acabou a série. Eu acho muito improvável que o Lakers consiga reverter um 3-1, né? E eu acho que é um negócio complicado. Obviamente, a gente sabe que, né, tá chegando naquele momento dos playoffs, aquela reta final que o cansaço realmente bate, especialmente, eu acho, para jogadores como o LeBron, que são mais experientes, mas é aquela coisa, assim, daqui pra frente é vida ou morte, não tem o que fazer. É vida ou morte, cara. E o espaço para erro, a margem para erro é nula. É, quase zero. A gente tá falando de inconsistência. Bruno, o Lakers tem a ingratíssima missão de ter que ganhar 4 dos próximos 5 jogos, cara. É muito difícil, realmente. Tá? Acabou? Claro que não. Eu não vou duvidar nunca de um time com o LeBron James, com o Anthony Davis, um time que pode sim entregar, e a gente viu entregando já desde a trade deadline. Mas a realidade é que, principalmente o jogo de ontem, era um jogo que eles não podiam perder, cara. Era um jogo que eles conseguiram ter êxito defensivo, como eu falei várias vezes, né? Conseguiram fazer bem o trabalho deles, mas quando precisava apenas deles, né, da parte ofensiva, os caras... Eu enxerguei um pouco de preguiça, cara, desse jogo ofensivo do Lakers. Cansaço também, né? Acho que cansaço também, né? Bateu. Um pouco. Como você falou muito bem,
Esse time do Nuggets, cara, é um time que tem muitas peças que podem vencer um jogo eventualmente, Brunão. Ele já falando de... E que estão vencendo, né? Não tão olhando ali na hora que o bicho pega, não estão entregando a bola na mão do Jokic falando, pelo amor de Deus, resolve o jogo, né? Você tem os outros jogadores aparecendo. O Jamal tem jogado muito bem. O Porter Jr. fez bolas muito importantes ontem. O Bruce Brown fez. E engraçado que o KCP teve um jogo silencioso ontem, né? E ele pode ser um desses outros caras que pode ter um jogo de 20, 25 pontos. Ele faz 5 bolas de 3 e resolve a partida. Então esse é um time muito perigoso para o Lakers entrar desligado e não entrar pilhado na parte ofensiva, cara. E Sim. principalmente elenco de suporte, como a gente mencionou várias vezes. Então, cara, é realmente uma missão muito difícil, como a gente falou, principalmente tendo visto, Brunão, o grau de intensidade, vontade e concentração que Denver tem mostrado, cara. E a regularidade das estrelas, coisas que o LeBron e o AD, infelizmente, não têm tido, cara. Então vai ser muito interessante a gente ver como é que o Lakers vai encarar essas duas partidas em Los Angeles, porque, como a gente falou, é vida ou morte. É vida ou morte. Se Denver faz 3-1 e leva a série de volta pra Denver, eles não perderam em Denver ainda a propósito nos playoffs, cara. É realmente um cenário catastrófico. Então, tô muito curioso para ver como é que eles vão responder todas essas perguntas e entregar, porque a temporada deles agora chegou num ponto, Bruno, que vai precisar realmente de uma virada. Será um jogo duríssimo e estaremos aqui para acompanhar. O Lakers volta a jogar agora no sábado e voltaremos a falar deles então no domingo. Significa que o vídeo de amanhã falará da final do leste. Hoje tem jogo 2, Boston Celtics e Miami Heat no TD Garden. Estaremos aqui amanhã para comentar esta grande partida. Se tudo der certo, o Jimmy Butler faz mais uma vez, faz 45 pontos e acaba com o jogo aí e entrega mais uma vitória para Miami. Brincadeiras à parte, a gente agradece aqui vocês terem assistido esse vídeo, chegarem até aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de assinar o canal 3 Pontos e a Falta e ajudar a gente a chegar a 5.000 inscritos. É isso. Filipão, grande abraço, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!